São 8h21, 8h21, estamos retornando com o Mix Café pela Estúdio Livre FM, trazendo agora a entrevista do dia. Entrevista do dia de hoje, então, desta quinta-feira. Teremos aí o procurador jurídico de Rio Grande, Enio Fernandes Júnior, que vai falar sobre diversos assuntos. Augusto. Verdade. E eu acho que é importante essa entrevista aí, fazer tempo que a gente não conversava com o Eninho, só pelo WhatsApp, né, Eninho? Mas é um prazer te ter aqui no Mix Café. Bom dia, Augusto. Bom dia, Zambuja. Bom dia ao nosso querido público ouvinte. Realmente, a situação na cidade do Rio Grande, ela é bastante preocupante em diversos temas, né? Mas a gente tem que enfrentar. Os problemas estão aí para ser resolvidos, a comunidade merece e necessita disso, né, Augusto? Então, vamos lá, o trabalho é esse. Iniciamos aí falando, acho que a primeira pauta do programa foi onde te convidei para vir, é para nós falar um pouquinho do prédio aqui que foi retomado pelo município, que é o prédio dos Correios. Né? Sim. Que deixaram sucatear. Né? Augusto, na verdade, a gente precisa fazer uma reconstrução histórica disso, até para entender um pouco a respeito desse abandono do prédio dos Correios. Tu sabe que Correio funciona com transporte de carga, ele necessita de modal logístico para trazer mercadoria, em pacote e tudo mais que o Correio presta. E o nosso centro, onde localizado hoje, não tem mais via de acesso. Nós temos duas ruas que se aproximam da prédio dos Correios aqui, que é a General Neto e a Rua Luiz Loreia. E elas são ruas que obviamente não comportam um trânsito pesado, né? Até para tu parar um caminhão para descarregar em plena Neto causa tumulto no centro da cidade, não tem nem espaço para isso, ou a própria Neto, ou a própria Luiz Loré, também não tem acesso a isso. Então, em razão disso, o Correio desativou a sua atividade aqui e levou para outros locais, primeiramente lá para a Junção e agora num convênio com a prefeitura ali para Francisco Marques, para ter um local central, e esse prédio, evidentemente, ele perdeu a sua razão. Bom, como perdeu a sua razão, o Correio, a empresa brasileira de Correios, a ICT, né, a Correios e Telégrafos, ela intentou fazer a venda do prédio. E nós descobrimos essa intenção do leilão e fomos atrás de a que título que o município havia transmitido esta área para os Correios. E isso foi transmitido há muitos anos atrás com a intenção de que ali fosse construída, como de fato foi, a sede da empresa brasileira de Correios, e funcionasse como tal, e que quando deixasse de funcionar deveria voltar ao município. Pois bem, como deixou de funcionar, volta ao município. Então nós fomos à justiça, obtivemos uma liminar com o apoio decisivo e participativo do Ministério Público Federal, através da doutora Nelise Becker, e os Correios entregaram liminarmente, né, por uma decisão do Dr. Sérgio Renato Tejada Garcia, juiz federal aqui da 2ª Vara, liminarmente a posse do prédio ao município, que veio se concretizar agora entre janeiro e fevereiro. Então, desde fevereiro, o município está na posse do município. O prédio dos Correios está na posse do município. É um prédio maravilhoso, Augusto, e eu vou te dizer mais assim, apesar do aparente abandono dele, a estrutura do prédio está impecável. Tá? Tem obra para fazer, evidentemente, é um prédio antigo, um prédio com mais de 70 anos, é um prédio de construção de arte moderna, que tem espaços maravilhosos. Ele já está destinado para algumas atividades do município. Nós em Rio Grande temos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para alocação do nosso museu, da nossa pinacoteca municipal, os quadros do município. Nós temos gravuras maravilhosas, uma delas inclusive de valor quase que inestimável, que foi inclusive restaurada pela Universidade Federal de Pelotas e esteve à disposição aqui na Biblioteca Rio-Grandense, que compõe o acervo municipal, dentre outras tantas peças em pinacoteca, e também temos o nosso acervo arqueológico. E nós precisamos de um espaço que tenha capacidade de dispor isso. Então, em conversas com o senhor prefeito, secretário de Cultura, Luiz Henrique Tervinovich, nós estamos elaborando um projeto para que parte desta sede dos Correios seja utilizado para esse fim, ou seja, para abrigar tanto a Pinacoteca Municipal quanto o acervo arqueológico da cidade. E temos mais áreas dentro da estrutura dos Correios para abrigar outras atividades, como oficinas de dança, oficinas de pintura, de música, enfim, é um prédio que vai servir a comunidade com uma destinação bastante diferenciada. Poderia servir para alguma serventia do município? É um prédio bastante difícil para esse tipo de abrigamento, ou seja, receber ali alguma secretaria, alguma atividade assim, né? Porque
por vários motivos. Primeiro que voltamos à questão dos Correios. Ele não é um prédio de fácil acesso, é um prédio de difícil acesso. E, em regras, as serventias do município têm afluxo de gente, enfim. E é difícil tu manter esse afluxo, até porque não tem carro como chegar e tal. Então, a princípio, e nada impede que outras atividades para o Rio Grandino e Rio Grandina ali também sejam dispostos como atendimento de protocolo geral, alguma outra coisa nesse sentido. O bom é que o projeto já está em andamento, o projeto tem apoio não só da administração municipal, tem apoio do Ministério Público Federal, e nós temos já um bom encaminhamento do projeto de restauro e destinação desse prédio. Em breve a comunidade vai ganhar um belo espaço, com certeza. E é fundamental, né, o Reninho, prédio na zona central da cidade, quer dizer, e pegando a área da cultura também, eu acho que é fundamental também para esse tipo de coisa. Nós precisamos nos apropriar disso, Augusto. Nós, infelizmente, estamos muito pobres em termos de cultura na cidade do Rio Grande. Nós precisamos... É a cidade que tem o maior número de museus, né, e o público rio-grandino pouco frequenta. Os museus da cidade do Rio Grande, né, são frequentados basicamente por pessoas que vêm de fora. O público rio-grandino não frequenta o museu. E isso é uma lástima. E nós precisamos nos apropriar exatamente dessa nossa história cultural que o Rio Grande sempre teve, né? Como falavam os meus avós, enfim, Poritiama, entre outros tantos teatros. Me lembro da minha avó contar, lá no início do século passado, que as grandes companhias de teatro entravam no Brasil por Rio Grande, né, e passavam pelos teatros aqui, até pela facilidade do porto e tudo mais. Isso se perdeu. Infelizmente, nós perdemos esse acervo cultural que a gente precisa reconquistar. Bom, a Procuradoria do município sempre tem envolvido aí com várias ações aí no sentido de melhorar, né, a atividade do Rio Grandino. Uma delas foi a intervenção no transporte coletivo, né, o Eninho. Primeiro foi no cartão, que a gente sabia que tinha alguns repasses mal feitos. Desconfiávamos. Ali, né? Desconfiávamos que tinha alguma coisa, né? Uhum. E acabou se provando isso, né? Sim. Augusto, nós não conseguíamos entender como é que uma empresa que tão somente fazia arrecadação de valores e repasse desses valores para as empresas quando prestavam serviço, pudesse ter uma deficiência orçamentária tão severa da maneira que se apresentava. Então, por tentar ter acesso a dados, os dados fornecidos pela operadora, no caso a Mobicar, né, Mobicar Cartões, não nos fornecia dados, não nos fornecia os acessos. Nós, por decisão do seu prefeito municipal, Fábio Branco, nós decidimos fazer a intervenção, né, que já foi prorrogada, no prazo de 90 dias foi prorrogada, e os relatórios até agora expedidos demonstram uma série de irregularidades, inclusive com repasses na ordem de 6 milhões de reais para a empresa Noiva do Mar, em forma de adiantamento, quase quebrando o sistema. Então a intervenção ali ela foi necessária, inclusive para salvar o sistema, porque você sabe que é um sistema que ele recebe o pagamento do valor do transporte num cartão, e a empresa, no momento que faz o transporte, ela cobra desta empresa do cartão, e essa empresa repassa. Só que essa empresa não tinha mais dinheiro para repassar e começou a atrasar para outra empresa, para a Transpessoal, causando, obviamente, também nesta outra empresa um déficit orçamentário, porque prestado serviço não recebia. Então nós estávamos encaminhando, se não houvesse a intervenção, para um problema muito sério no transporte coletivo da cidade do Rio Grande. Os relatórios preliminares da comissão que vem fazendo o acompanhamento dessa intervenção, eles são bastante contundentes. A coisa não é tão simples assim, a coisa é mais grave do que se imagina, tá? Mas... E vai para o Ministério Público. Com certeza, com certeza, com certeza. Existem situações ali que elas tangenciam, digamos assim, talvez até a questão de alguns tipos criminais, sim. E uma coisa que a gente sempre fala, e principalmente o pessoal que usa o transporte coletivo, nós temos também um problema, um credenciamento de postos para a venda disso. Né? Uma coisa que eu tenho visto aqui, vira e mexe, eu converso com o pessoal aqui do Correio, aqui, da banca do Correio, e eles me dizem que tem problemas normais com a Mobicar, no sentido de recarregar, o sistema está fora do ar, né? Quer dizer, eles precisam ampliar isso, porque o faturamento é grande. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação que me chamou a atenção, Augusto. Se me permite usar o teu nome, o nome da Zambuja para exemplificar a situação. Eu sou empregador. O Augusto começou a trabalhar como empregado no dia 1º de maio de 2022.
eu entrego para o Augusto, lá que ele assume o contrato de trabalho, o cartão com o número de vales necessários para assumir e preencher a necessidade da sua locomoção de transporte daquele dia. Evidentemente, essa entrega ela não é gratuita, tu pagou até 6% da tua remuneração para ter direito ao uso do Vale Transporte, correto? Sim. Pois bem, então tu pagou por isso, né? Passou-se 3, 4 meses, um belo dia eu e teu empregador disse: Augusto, eu não tenho mais interesse no teu contrato de trabalho. Ou tu me diz: olha, eu não tenho mais interesse em teu empregado. Beleza, rompemos o contrato e tu foi embora. Tu me devolve o cartão com o número de créditos que está lá dentro, utilizados por ti ou não. Está dentro daquele cartão. Ato seguinte, eu preciso contratar alguém. Eu contrato a Zambuja para trabalhar para mim. E eu pego esse mesmo cartão, porque esse cartão não é do trabalhador, ele é da empresa. E entrego para a Zambuja o cartão com um X número de vales que ele precisa para aquele mês que ele vai trabalhar. E ele também paga por isso. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com aquele crédito que era o do Augusto, que ficou no cartão, o qual o Augusto pagou por ele? Isso mesmo. Ficou no cartão. Que não vai ser usado por ninguém. E que por força de um decreto municipal anterior, ele prescrevia. E isso é uma apropriação indébita. Sim. Entendeu? E isso é uma apropriação indébita. Então a situação ela é muito complexa, sabe? É muito complexa. Tá? Então nós, em virtude disso, é que a gente fala na cifra de 6 milhões de reais, que são valores que foram aportados no sistema, que não foram utilizados, tá? E que eles foram, obviamente, apropriados por alguém. Alguém se apropriou desses valores, porque o crédito estava lá. O crédito ele é um crédito de pagamento. Tu paga o transporte, tu tem direito a usar. É por isso que o nosso teu ouvinte e a comunidade reclamam: mas eu paguei o cartão, eu não uso, eu tenho dinheiro. Tá? Então a gente precisa. E outras tantas desvios que o sistema apresentava, como por exemplo, por que determinadas pessoas tinham direito a... Tu quer uma coisa que isso é o Enio que está falando, acha equivocado, a faixa etária para desconto para não utilização do Vale Transporte. Acima de 65 anos as pessoas não usam Vale Transporte. Boa parte das não pagam transporte público, né? Não pagam transporte público. Boa parte das pessoas acima de 65 anos tem condições de pagar transporte público. E tem gente trabalhando também. Né? E gente que trabalha. E pessoas que trabalham e que, obviamente, podem pagar através do Vale Transporte. Então nós temos que mudar. Isso não é um problema de Rio Grande, isso é um problema do Brasil. Nós temos que mudar essa ideia de que existe a necessidade de acima de 65 anos. Não, o transporte ele tem que ser gratuito para quem não tem condições de pagar, independente da idade. Entendeu? Independente da idade. Porque no final das contas, quem paga essa conta e quem é o maior prejudicado de todos é a parte mais insuficiente dessa relação. Que é o cara que é abaixo de 65 anos de idade, que não é estudante, que não está empregado e que tem a obrigação de pagar o preço da passagem cheia. E nesse preço da passagem cheia está lá contido, obviamente, que como um custo indireto, todos aqueles benefícios que são concedidos por muita gente que não precisava ter benefício. Que não era merecedor do benefício. E uma coisa que a gente vê, eu sei porque eu uso transporte coletivo, e tem muita gente que mora no cassino e está usando transporte coletivo hoje devido ao preço da gasolina. Com certeza. Então... E isso vai acontecer. E assim também, né, Augusto? A gente precisa rediscutir os modais de transporte. Tá? O transporte coletivo, da maneira em que ele vem estruturado, talvez da década de 40, 50, 60 do século passado, eles não se justificam mais. Nós precisamos repensar transporte coletivo. Nós temos hoje modais de transporte que eles são alternativos aí de aplicativos do Uber 99, até o próprio sistema de táxis, que eles são complementares ao sistema, que a gente precisa começar a rediscutir. Entendeu? Rediscutir questão de regulamentação, se é caso ou não de regulamentação, se é caso ou não de fiscalização por parte do município, enfim. Então a gente precisa fazer uma discussão muito séria a respeito disso. Por quê? Porque eles integram como autônomos ou como parcela do transporte coletivo da cidade do Rio Grande. É como tu disseste, a cada dia mais pessoas precisam usar o transporte coletivo. Tá? Qualquer estratégia que tu faça para qualquer movimentação, para qualquer coisa, a primeira coisa que tu pensa o que é? Logística de transporte de gente. Tá? A primeira coisa que tu pensa, transportar gente. Isso está no livro Arte da Guerra do Sun Tzu. Primeira preocupação dele, transporte de logística de transporte das tropas. É exato? Tu tem que saber como transportar as pessoas. Senão tu vai ter um problema sério. Bom, uma coisa também que a gente discutiu bastante, até inclusive com o prefeito Fábio Branco, e depois até do Mix Café também, foi a intervenção na Noiva do Mar que tinha que acontecer. Fechou o ciclo, né? Fechou o ciclo, né, Augusto? Fechou o ciclo. Uma empresa que prestou um belo serviço aí durante os 50 anos para a cidade, mas que nos últimos anos não tinha mais a mínima condição de operar. A mínima condição. Primeiro que tu não sabe quem são os titulares da empresa Noiva do Mar.
Uma hora é o Grupo Benfica, outra hora é um tal do senhor Eduardo Urzedo, outra hora ninguém assume nada, os trabalhadores, os sindicatos trabalhadores, justa e legitimamente reclamando o não cumprimento das obrigações sociais, não pagamento de férias, 13º, salários em dia, fundo não recolhido, impostos não recolhidos, enfim, uma empresa que ela simplesmente estava... Ia desaparecer e nós íamos encarar o problema. Nós assumimos a prefeitura em janeiro de 21 com uma greve do transporte coletivo. Né? Por quê? Porque não eram pagos salários. E a gente, a partir de lá, tentou, de todas as maneiras, reequacionar o problema e tentou viabilizar a operação da Nova do Mar, e não foi possível. A Nova do Mar simplesmente cumpriu a sua atividade. Ônibus velhos, sucateados. Nos últimos 20, 30 dias de operação da Nova do Mar, tu não tem ideia o que era a reclamação dos usuários. É um risco, né? Os caras, o freito é eu vou te contar a ferro. Eu vou te contar 2 situações que aconteceram que estão relatadas. Uma foi um ônibus da Nova do Mar que perdeu a bateria na frente de uma escola no Parque Marinho. Ou seja, a bateria caiu de dentro do ônibus. Para tu ver o estado de conservação. Os motoristas da Nova do Mar reclamando que eles não tinham freio. Por conta de não ter freio, um ônibus da Nova do Mar abalroou 3 ou 4 veículos em plena Avenida Rengans às 8 horas da manhã. Tu imagina? Eu te pico ainda. Sabe? E quanto ônibus tu passava da Nova do Mar? Eu, inclusive, indo para a universidade, Pimento, não estava indo na universidade, estava indo para o cassino. No final de tarde, tinha ônibus da Nova do Mar trancando a rótula da junção. Ora, a rótula da junção já é um problema seríssimo no transporte. Agora, tu imagina um ônibus atravessado porque parou em plena rótula, não funcionava. Então, uma empresa que não presta um bom serviço, uma empresa que tem problemas sérios de gestão, uma empresa que não cumpre com as obrigações sociais, uma empresa que deixa o usuário do transporte coletivo à mercê das suas falhas. Como tu manter essa empresa no serviço de transporte coletivo da cidade grande? Não tem condições. Né? Precisamos fazer a ruptura não se renovou o contrato de permissão delegada de prestação de serviço público na cidade grande. Ponto, acabou. Encerrou-se o ciclo da Nova do Mar. Bom, estamos operando pelos próximos 6 meses, né? 6 meses com a Transpessoal. E já também advertindo a Transpessoal de maneira bastante séria que também não iremos admitir uma má prestação de serviço. Ordem do senhor prefeito municipal: não presta um bom serviço, não serve ao município do Rio Grande. Ponto. Isso nós fizemos com as empresas operadoras do lixo, nós temos transporte coletivo. Esta é a fala da administração municipal. Ou atende a demanda da comunidade ou não presta serviço para a comunidade. É assim que vai ser. Bom, tem uma previsão aí de vai ser permitido fazer uma licitação. Né? Sim, Augusto, isso é importante. A tua pergunta, como aliás todas as demais, ela é muito importante porque assim, o que acontece quando tu faz uma licitação? Tu precisa ter um termo referencial, ou seja, o que a gente quer de uma licitação. E aí vem uma pergunta: como estabelecer um termo referência para tu abrir um processo licitatório se tu não tem um histórico recente da demanda do transporte coletivo na cidade do Rio Grande? Então agora nós vamos ter que esperar um determinado período de tempo. Isso nós inclusive viemos há muito tempo conversando com o Ministério Público. Desde o dia 3 de novembro de 2021 nós estamos estabelecendo conversas quase que quinzenais com o MEDIAR, que é um programa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é um programa destinado a reequacionar o problema do transporte coletivo, que reequacionou com maneira bastante pontual e eficaz o transporte coletivo na cidade de Santa Maria. Nós viemos conversando com o MEDIAR exatamente nesse sentido. O MEDIAR, o Ministério Público nos cobra quando abrirá a licitação, e nós sempre dissemos para o Ministério Público de maneira muito franca e muito sincera: olha, nós precisamos ter um histórico para saber o que nós temos de demanda no Ministério Público, no transporte coletivo no Estado do Rio Grande. Enquanto a gente não tiver um patamar, um platô de estabilidade no sistema de demanda e uso, a gente não tem como fazer um transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo ele vem crescendo. Nós temos aí dados de transporte de 35, 31, 30 mil pessoas num único dia. Isso é nível pré-pandemia. Né? Só que até quando isso vai se manter? Isso, como tu disseste, pelo preço da gasolina, ele pode subir, ou ele pode baixar por influência de outros modais de transporte, entendeu? Ou porque as pessoas não vão mais utilizar. Nós precisamos ter um histórico, e para isso a gente precisa de um período de tempo. Né? Daqui a pouco aí 24, 12, 18 ou 24 meses. Bom, este é o padrão médio deste período de tempo que nós temos transporte coletivo na cidade do Rio Grande. O que a gente precisa para atender isso? A partir deste conhecimento, então, a gente pode construir um termo referencial para abrir um processo licitatório. Virá sim um processo licitatório, virá, mas não será agora. Nós precisamos de tempo para que esse processo licitatório seja feito com responsabilidade. O histórico recente demonstrou que falta de conhecimento e falta de responsabilidade
Passaram-se quase 10 anos, aí nós não tivemos uma licitação de transporte coletivo que sequer atendesse, sequer tivesse interessados em participar. Então, de maneira responsável, de maneira consciente e técnica, nós faremos um termo referencial e abriremos um processo licitatório para atender a demanda de transporte coletivo na cidade do Rio Grande. Bom, um outro assunto também que preocupa bastante, e pelo menos tem muita manifestação de gente que já andou na administração pública e agora é muito fácil jogar pedra nos outros, né? Diz respeito aí às eleições nas escolas municipais. Como é que está essa situação toda? Augusto, me causa espécie, inclusive, esse tipo de discurso, particularmente pelas pessoas que fazem esse tipo de discurso, porque essas pessoas têm consciência que nós não temos uma lei municipal vigente que regulamente a eleição nas escolas na cidade do Rio Grande. Essa lei é uma lei de 1999, que ela foi questionada quanto à sua constitucionalidade pela Procuradoria-Geral do Estado, que obteve perda de causa em primeira instância, perda de causa em segunda instância e reformou essa decisão em fevereiro de 2018, dizendo que a lei que regulamenta as eleições nas escolas municipais do Rio Grande ela é inconstitucional. Então, desde fevereiro de 2018 que nós não temos uma lei municipal que regulamente o processo de eleição dos professores. Se nós não temos uma lei municipal, como fazer um processo eleitoral para a direção das escolas? Qual é o critério disso? Como se faz? Ou seja, se fala em democracia, a democracia passa por legalidade. Se eu não tenho lei, eu não tenho legalidade. Entendeu? Então, em tese, nós temos o poder discricionário do gestor municipal de nomear quem ele queira para a administração das escolas na cidade do Rio Grande. Por quê? Porque quem deveria ter apresentado o projeto de lei se omitiu e não fez. E o engraçado é que essas mesmas pessoas agora hoje, né? Vêm falar de legalidade, de governo ditatorial, de autoritarismo do senhor gestor municipal. Por que não apresentaram o projeto de lei? Por que não estabeleceram os critérios? Por que não fizeram isso? Então é muito fácil agora a comunidade, capitaneada pelo sindicato da categoria, com fortes influências político-partidárias, inclusive muito ligadas à gestão passada, vir agora com esse discurso, sabe? Então acho que assim, a gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade na fala que a gente tem. Não existe ilegalidade nenhuma do senhor prefeito municipal em eleger ou indicar quem ele queira para a direção das escolas. E o seu prefeito municipal não teve decisão nenhuma a respeito disso. Nós estamos conversando a nível de Procuradoria-Geral do município, Secretaria Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito, qual será o critério para se proceder na eleição dos diretores das escolas. E isso é um processo que a gente constrói discutindo com as partes envolvidas. Entendeu? Então, acho que nós vamos construir sim um novo projeto de lei, mas isso vai ganhar seu tempo no tempo devido. Não será para esse ano, com certeza. A gente não tem tempo hábil para fazer esse tipo de discussão, mas a gente vai empreender sim. Então, eu acho que é muito importante, até para que a gente não transcenda ou não vá para dentro da hipocrisia, falar em ilegalidade, autoritarismo, falta de democracia da gestão municipal, de não indicar aquelas pessoas que foram, em tese, eleitas pela comunidade escolar. Não tem regramento para a eleição de diretor nas escolas do Rio Grande, válido hoje em Rio Grande. Ponto. Mais alguma informação aos nossos ouvintes, telespectadores ou Aininho? Não, só isso, Augusto, só isso. Acho que fomos bem aqui, e, enfim, né? Temos algumas preocupações, outras aí, mas acho que a gente vai demandar outras oportunidades para outros bate-papos, que a gente não fique só conversando pelo WhatsApp, né? Que eu possa ter o prazer de vir aqui outras oportunidades, conversar contigo, com a Zambuja e com o teu público. Nós estamos sempre à disposição aqui, Aininho. Muito obrigado. Um abraço. Um bom dia. Bom dia. A Zambuja. Muito bem, a entrevista estará postada na página da Rádio Estúdio Livre FM, também no nosso canal no YouTube, com reprise logo mais 20 horas pela 98,5. Vamos ao intervalo e já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. No ar. Curiosidades do mundo. Tudo que você sempre quis saber e nunca te contaram. Algumas invenções nascem por acaso. Em 1956, o inventor norte-americano Wilson Greatbat desenvolvia um aparelho para registrar batimentos cardíacos quando colocou um componente errado e percebeu que, em vez de captar dados, o equipamento mandava sinais elétricos. Com isso,